Pessoal, tudo bem? Cleverson aqui de novo. Eu estou fazendo dois porque hoje eu vou dar duas dicas de resolver problemas de qualidade no processo de aperto. Então presta atenção porque são duas dicas simples, parecem até ridículas em algum momento, mas não são, e elas realmente vão te ajudar a resolver algumas situações. Falo isso por experiência própria, como processista em linhas de montagem que trabalhei, e que usando essas duas dicas, né, essas duas condições, eu resolvi problemas de processo de aperto de uma maneira muito simples, né? Pelo menos na primeira, que eu vou citar para vocês, e que me tiraram de muito aperto, né? Vamos dizer assim. Então, a primeira delas é a sequência de montagem, a sequência de apertos parafusos desse componente que tu estás fixando. Como assim, Cleber? Que sequência que tu está falando? Imagina que teu produto, sei lá, tem 8, tem 10, 13, 17, sei lá, quantos parafusos tem para fixar aquele componente do teu produto. Então, qual é o parafuso que tu vai apertar por primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar e assim sucessivamente. Essa sequência vai depender muito da geometria da peça, se é uma peça retangular, se é uma peça redonda, né? Se eu estou fixando, por exemplo, sei lá, um cárter de motor, né? Uma peça que tem um formato retangular e tem, acho que, sei lá, 20 parafusos, dependendo, até mais. Vai fixar um flange redondo no componente lá do teu produto. Ou uma peça que não tem uma geometria conhecida, é uma geometria irregular, porque é característica do produto, não tem problema. Então, qual é a dica? Encontre a sequência correta de aperto. Qual é o parafuso que fixando primeiro, depois fixando aquele por segundo, depois aquele outro por terceiro, não importa, pode ser uma sequência até não muito lógica, mas estude isso, verifique qual é a sequência que vai te dar a menor variação do processo de aperto, a menor variação no torque e vai garantir a força de aperto desse parafuso. Então, faça isso um a um, simule várias sequências de aperto, faça testes, não importa qual é a necessidade, isso vai depender muito do tamanho do teu problema, né? Mas isso é uma questão simples que tu não precisa alterar a especificação de torque, tu não precisas alterar a geometria do componente, tu não precisas alterar produto, não precisa alterar parafuso, não precisa alterar nada. Basta, em algumas situações, tu simplesmente corrigir a sequência correta. Depois que tu tiver a sequência, que encontrares a sequência correta desse aperto, tu define esse padrão, tira foto, faz o desenho, treina os envolvidos, né? E a partir dali todo mundo segue aquela sequência que tu definisse no teu processo. Então é uma dica simples, barata, né? Por incrível que pareça, e que sim resolve muito problema. Pode ser que não funcione para o teu produto, mas porque daí, talvez a causa seja outra. Mas aqui é uma dica que já apliquei, já deu certo e funciona. Existem alguns componentes que até por si só, pelo próprio material, né, por ser uma chapa fina, por ser um plástico, né, ele já te obriga a respeitar uma sequência, mas tem outros que não. Então, se o teu produto tem ferro fundido, se ele tem plástico, se ele tem alumínio, se ele tem uma chapa, não importa, né? Cada caso é um caso, cada estudo é um estudo. Então, encontre a sequência correta do teu aperto, certo? Segunda dica de hoje. A relação que existe entre o comprimento do parafuso e o seu diâmetro. Esta relação é extremamente importante para que este parafuso contenha e se mantenha dentro da condição, que a gente já falou no outro vídeo, né? A condição elástica dele. Todo parafuso, quando fixado, ele também funciona como mola, porque ele tem que acompanhar essas condições de forças, né, dinâmicas que estão atuando no teu conjunto, essas variáveis que vão atuar no teu produto, seja vibração, seja alteração de temperatura, não sei, depende do produto, do que ele está sofrendo quando ele está em funcionamento. Então essa condição elástica é extremamente importante. Como é que a gente encontra a condição elástica ideal, né, uma condição histórica, evidentemente, que já se representou em muitas situações? A gente simplesmente pega o comprimento útil desse parafuso, né? Esse cara aqui, por exemplo, tem 60 milímetros de comprimento e ele é um M10. Então, 60 por 10 deu 6. Qual é a melhor condição elástica? É justamente essa. Quando essa diferença, essa razão entre comprimento e diâmetro é 6 ou maior.
Vou pegar um outro caso aqui, um outro exemplo de parafusinho aqui. Esse cara aqui tem... Opa! Vamos de novo. Esse cara aqui tem 22 milímetros de comprimento aqui na rosca útil dele, no comprimento útil dele. E ele é um M8. 22 por 8 dá quanto? Vamos fazer a continha bem certinha aqui, para ver quanto é que dá. 2,75. 2,75 é menor que 6. Então, sim, esse cara numa condição de aperto, em que ele precisar ter a condição elástica dele bastante exigida, ele está perdendo essa condição. Ele está sobrecarregado e ele pode sim vir a romper por um excesso de força que ele vir a sofrer. Então, essa é uma condição simples, que também utilizei em algumas soluções nos processos de montagem, me dirigindo à engenharia do produto e só pedindo para mudar o comprimento do parafuso. Ah, Cleberson, mas o meu produto não tem espaço, não tem condição, não dá certo, etc, etc. Eu estou te dizendo de uma dica que funciona em muitos casos e que muitas das vezes passam desapercebida. É claro que o projeto do produto, é claro que a geometria do produto, é claro que a condição dos componentes às vezes não permite isso. Mas eu já vi casos, por exemplo, em que o comprimento do parafuso foi aumentado e foi colocado uma buchinha espaçadora só para poder aumentar a condição de aperto. Afastou um pouco a peça, né, não podia mexer na espessura da peça lá, e aí a empresa colocou uma buchinha espaçadora. Ah, é um item a mais, tem custo, etc, etc, etc. Pode até ter, mas qual é o custo do parafuso solto? Qual é o custo do parafuso rompendo e as tuas peças soltando no campo? Então, evidentemente que toda melhoria, né, que toda alteração parte por uma análise de custo-benefício. Então, essa é uma condição ruim de elasticidade para o parafuso. Esta aqui é uma condição boa, né? Deu exatamente 6. Eu já fiz estudos em outros processos em que mostrei para a empresa que no mesmo componente, por exemplo, haviam 3 componentes, 3 parafusos de tamanho diferente e só um dos 3 parafusos, dos grupos de 3 parafusos, tinha condição elástica maior que 6. O que fazer nos outros? Eles tiveram que mexer na carcaça, tiveram que mexer no fundido lá para poder acompanhar isso. Por quê? Porque a reclamação deles era vazamento naquele componente, vazava óleo naquele componente, um óleo lubrificante lá. E eles não sabiam o que fazer mais, já apertavam de tudo que era jeito, já tinham mexido em várias alterações. E numa análise a gente descobriu que bastava fazer isso, bastava simplesmente alterar essa relação. Então, essa é uma dica simples, né? Comprimento de parafuso, diâmetro do parafuso, analisar como é que ele está fixado, analisar a condição de aperto dele para verificar se ele está conseguindo, né? Opa, perdão, de novo aqui, se ele está conseguindo respeitar essa condição elástica aqui, ok? Então, essas eram as 2 dicas que a gente tinha para dar para vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.